Steven Spielberg é o responsável por alguns dos maiores blockbusters do mundo. Ele dirigiu Tubarão, E.T., Indiana Jones, Jurassic Park e outros filmes que tiveram um impacto mundial, não só em bilheteria, mas também em como o cinema caminhou depois desses lançamentos. O Steven começou sua carreira muito cedo. Com menos de 20 anos já dirigia atores consagrados da televisão e aos 25 lançava Tubarão, o filme que mudou completamente a sua vida. Mas você deve estar se perguntando como ele conseguiu tudo isso tão cedo. Foi uma mistura de 3 coisas: prática, talento e cara de pau. O Steven Spielberg faz filmes desde os 9 anos de idade com a câmera que seu pai lhe deu. Ele foi uma criança muito solitária e após anos descobriu que tinha dislexia. 5 years ago I was diagnosed as having been dyslexic for my entire life. And in my case, I was actually unable to read for at least 2 years. I was 2 years behind the rest of my class. And of course I went through what everybody goes through, is teasing. Com o tempo ele foi encontrando outras crianças que também eram isoladas e juntos começaram a fazer filmes. E é possível identificar a infância do Spielberg em alguns dos seus filmes, como o sonho da família americana sendo quebrada por dentro em E.T. e Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Assim como nos filmes, a separação dos pais teve um grande impacto na vida do Spielberg. Recusado pelas suas notas na USC, o Steven começou uma faculdade menos conhecida, faculdade essa que ele se formaria apenas depois de velho, já que ele teve que dar uma pausa para iniciar a carreira de forma quase prematura. Ele costumava ir nas tours da Universal e fugir para dentro do estúdio, mas ele não só invadia os estúdios como também aprendia com eles, sempre produzindo curtas e até mesmo longas de forma independente. O Sid Shellberg viu o trabalho do Spielberg e percebeu que, pela forma que ele trabalhava a história, não se tratava de um garoto qualquer. Ele ofereceu para o Steven Spielberg um contrato de 7 anos para ele dirigir televisão quando ainda era muito jovem. Depois de alguns filmes para televisão, chegava o maior desafio do diretor. Filmar Tubarão foi uma das coisas mais complicadas na vida do Spielberg. Ele escolheu gravar em alto mar e acabou descobrindo depois que era 2 vezes mais lento gravar no oceano ao invés de gravar no estúdio. Mas mesmo assim, o diretor preferiu durante toda a sua carreira gravar na locação real. O Steven mudava o roteiro constantemente, o Tubarão quebrou e ele achava que eles nunca terminariam e ele acabaria sendo demitido. Mas mesmo com todo o caos, ele conseguiu criar um bom filme. Por mais que ele tivesse completamente perdido durante as gravações, ele aprendeu uma lição muito cedo de que você não pode mostrar para as pessoas quando você está perdido, senão você vai acabar perdendo o respeito de todos. Mas ele tinha muito domínio sobre a câmera e sempre foi muito criativo, então ele pegou todas as dificuldades que aconteceram no filme para gerar o primeiro blockbuster já feito. Com esse sucesso, a vida do Steven mudou completamente. Ele tinha o corte final dos seus filmes e podia escolher os seus próximos projetos. Esse domínio que ele tinha foi adquirido ao longo do tempo, dirigindo curtas, longas, independentes e até mesmo filmes para televisão, com muita prática, mas também assistindo muitos filmes e discutindo-os até a exaustão com seus amigos. Se você acompanha o canal, já sabe que ele faz parte do seleto grupo de diretores que conseguiram mudar Hollywood. Mas a verdade é que todos eles vinham de faculdades, e o Spielberg era o único que não foi até o fim para poder trabalhar com a televisão. Mas isso fez com que o diretor tivesse muito mais empenho para se igualar àqueles caras no quesito conhecimento. Eles eram competitivos e não tinham medo de mostrar o trabalho para receber críticas ou aplausos. Mas por mais que ele não tivesse se formado na faculdade, todos diziam que a forma com que o Spielberg montava uma cena era algo impressionante. A câmera sempre foi o seu pincel. O Spielberg sabe exatamente onde colocá-la, como ele quer a luz e onde quer os atores. A preocupação do diretor com a geografia da cena, por exemplo, sempre foi muito grande. Ele não quer deixar a plateia confusa com as cenas, então ele sempre sabe como construí-las. Além disso, o diretor sabe toda a parte técnica, ele mesmo escolhe as lentes que vai usar para cada plano. Fã do diretor Hitchcock, ele desenvolveu uma inteligência para construir suspense nos seus filmes. Além disso, o diretor sempre gostou de assustar a plateia e também de emocioná-la, construindo imagens que vão estar sempre no nosso imaginário. O Steven Spielberg é o famoso caso da pessoa que dominou completamente o seu ofício e por isso pôde começar a improvisar. O diretor não gosta de usar storyboards, ele só usa quando realmente precisa, em cenas de ação ou hoje em dia com CGI.
ele prefere chegar no set e não saber exatamente o que vai fazer. Esse frio na barriga, esse medo, ativam uma criatividade absurda na mente do diretor. Mesmo com todo o sucesso, dinheiro e fama que o diretor foi ganhando ao longo dos anos, ele ainda sofria muitas críticas de jornalistas e até mesmo de colegas de trabalho, que costumavam dizer que o diretor não fazia arte, apenas filmes comerciais. O Spielberg sempre ficou muito chateado com esse tipo de afirmação, e com o tempo acabou se desafiando cada vez mais. O Spielberg tratava de assuntos importantes para ele, mas o diretor tinha uma visão muito ingênua com o mundo. Com o tempo, isso foi mudando, e o mesmo diretor daqueles grandes blockbusters nos levou para momentos extremamente emocionantes. O interessante é que se você quiser conhecer melhor a pessoa que o Spielberg é, tudo que você precisa fazer é assistir a sua filmografia e perceber o seu amadurecimento. Hoje, olhando para o seu trabalho, nós vemos todo tipo de gênero. Ele se desafiou muito com a evolução da era digital, construindo filmes que ele sempre quis fazer quando criança, e usando a ficção para falar sobre assuntos extremamente pessoais. O diretor gosta de falar sobre questões humanas, mas ele faz isso em grande escala. A sua filmografia está cada vez mais cheia de fatos reais. O diretor diz que não há melhor forma de conhecer o ser humano do que estudando a nossa história. É muito interessante ver o poder do diretor para contar essas histórias, as mais diversas possíveis, mas sempre carregando aquele seu toque. O Spielberg foi um grande amigo e admirador do diretor Stanley Kubrick, que tinha grande interesse em fazer um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, mas depois de assistir a Lista de Schindler, desistiu da ideia e disse que o melhor filme sobre a Segunda Guerra já tinha sido feito e era do Spielberg. E isso é muito bonito, porque para o Steven, a Lista de Schindler foi o seu maior desafio como ser humano. Nascido em família judia, o Spielberg sempre sofreu muito preconceito com isso, e ele acabou decidindo gravar nas locações reais. O diretor se desafiou da maneira mais impressionante possível como ser humano, fazendo retratos muito interessantes sobre as pessoas que viveram aquilo, os bons e os maus. O Spielberg sempre colaborou muito bem com outros artistas, mas existe um parceiro do diretor que precisa ser exaltado, o John Williams. Esse grande compositor é o responsável não só por engrandecer os filmes do Spielberg, mas também por salvar sua pele na maioria das vezes, como em Tubarão, por exemplo. O diretor já disse milhares de vezes que seus filmes não teriam a metade da força sem a colaboração com John Williams. Mas você ainda deve estar se perguntando: como uma criança com dislexia, solitária e com notas baixas se tornou o rei de Hollywood? Provavelmente por nunca ter aceitado um não como resposta e mesmo com todas as suas inseguranças, buscando seus objetivos. Mesmo depois dos 70 anos de idade, aquele mesmo garoto continua trabalhando. O Steven Spielberg se dedicou a fazer filmes a vida toda. Talvez o garoto não tivesse dimensão sobre o que estava buscando. O Steven é o tipo de pessoa que, se você quer conhecer, basta assistir seus filmes e perceber de forma genuína todas as suas ideias e sonhos, todos os seus medos e preocupações, tudo escrito através de imagens. O Steven Spielberg não só conseguiu chegar até Hollywood, como a transformou. Pode parecer besteira o discurso de siga seus sonhos, mas se você é como Steven Spielberg, provavelmente não vai ter outra opção além de conquistá-los ou morrer tentando.